Tá certo? Pronto, Fernando? Essas perguntas que eu estava conversando aqui agora, é introdução ao quê? Então, nós vamos iniciar a terceiro quadrimestre, né, de 2026, do cumprimento das metas fiscais. Então, a nossa audiência pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre no final dos meses de maio, né, que foi o primeiro quadrimestre, em setembro foi o segundo quadrimestre e agora em fevereiro, que é o terceiro quadrimestre. É dever, né, do ministro da Fazenda, do secretário estadual, municipal, né, de finanças, apresentarem à audiência pública a avaliação de desempenho fiscal referente ao quadrimestre anterior, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, parágrafo 4º. Qual é a finalidade da nossa audiência? Avaliar os resultados fiscais obtidos no último quadrimestre, apresentar as metas, as projeções, o superávit ou se teve déficit, verificar a arrecadação, os gastos públicos e o cumprimento dos limites legais, que são os índices aplicados na saúde, na educação, despesa com pessoal. Na parte de receita, então nós temos lá, receita tributária, R$ 770.909,65. Contribuições, R$ 84.550,27. Receita patrimonial, R$ 447.432,61. Receita de serviço, R$ 3.777,62. Transferências correntes, R$ 13.304.412,53. Outras receitas, R$ 3.370,65. Desconto ou renúncias aqui de taxas IPTU, não teve no último quadrimestre, né? Geralmente é mais só no primeiro mesmo. E a dedução no Fundeb, R$ 1.823.095,03. Receita de alienações, então a venda dos veículos, maquinário que teve nesse terceiro quadrimestre, totalizou R$ 282.863. E receitas de capital, que foi a parte de convênios que recebemos do governo estadual, né, e federal também, R$ 4.444.652,56. Totalizou no terceiro quadrimestre uma arrecadação de R$ 17.518.873,86. Tivemos um aumento de 46,09% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 11.991.000. O total acumulado dos 12 meses. Então, a receita tributária, R$ 1.743.690,80. Receita de contribuições, R$ 310.902,24. Receita patrimonial, R$ 1.227.108,95. Receitas de serviço, R$ 19.263,41. Transferências correntes, R$ 35.157.288,68. Outras receitas, R$ 18.317,06. Desconto e renúncias concedidas a IPTU e taxa, R$ 22.810,02. Dedução do Fundeb, R$ 5.195.318,63. Alienações, R$ 282.863. E receitas de capital, R$ 7.605.011,42. Tivemos uma arrecadação nos 12 meses de R$ 41.146.316,91. Teve um aumento somente de 0,50% em comparação ao ano de 2024, que foi de R$ 40.938.000, tá? Assim, a grosso modo, para a gente assim dar uma analisada.
A receita tributária, nós tivemos um aumento de R$400 mil. Então, 1.385.000, 1.743.000. Então, assim, na receita tributária, são o quê? Principalmente a parte de IPTU, ou a parte de imposto de renda. Então, os impostos de renda, retido de empresa, imposto de renda dessas obras todas que hoje fica para um município, essa receita, o imposto de renda de todos os servidores, também do legislativo, que vai para o executivo. Então, teve um aumento no ano de 2025. No 2026, já não vai ter tanto um aumento devido ao quê? Que teve uma lei, né, aonde corrigiu a tabela isentando até R$5 mil para quem ganha até R$5 mil. Mas é nesse ano de 2026 que daí vai prestar conta só lá em 2027, tá? Então, assim, por isso que no ano de 25 aqui tivemos um aumento melhor, assim. E por causa dessas obras, então, assim, toda essa parte de obra que vem sendo executada, ela tem uma parte que ela paga de imposto de renda, antes ia para a União e hoje vem para o município, já fica direto para o município. Receita de contribuições. Contribuições é o quê? A iluminação pública. Tivemos uma queda de 5 mil, 310 mil no 2025, lá em 2024, 315 mil. Essa daí é o quê? Todos nós, munícipes, que temos casa ou terrenos aqui no município e no distrito, a gente paga a iluminação pública. Essa iluminação pública, muita gente reclama, é a mais cara, é não sei o quê. Gente, essa iluminação pública já faz 2 anos que não estamos reajustando ela. Depois que foi colocado os LED, tanto no distrito como aqui no município, não foi reajustado mais ela. Geralmente a gente faz o reajuste dela em cima do INPC, que é igual o IPTU, então é reajustado em cima do INPC, só que já é 2 anos que nós não fazemos esse reajuste. Por quê? Foi colocado os LED, caiu um pouco o valor da fatura, ok. Mas o município instalou várias e várias luminárias que não tinha. Quantas ruas que não tinha iluminação que passou a ter? Tem várias outras ruas para se fazer? Temos. Já foi pedido para a Copel. Infelizmente, a Copel tem muitas coisas que eles não estão fazendo. Está demorando 6 meses, 1 ano. O município pode contratar uma empresa para estar elaborando, fazendo esse projeto e fazendo essa obra? Pode. Hoje, qual é o valor de levantamento que nós temos? Passa de 300 mil das outros locais que tem que fazer, colocar iluminação pública. Aqui em Mirador, não sei se lá no distrito também tem. Então, o Fabiano tem todo esse levantamento, já foi feito um pré-orçamento, então, assim, nos próximos meses deve ser feito uma licitação para contratar uma empresa e depois ir fazendo aos poucos, tá? Aos poucos ir fazendo e automaticamente ele vai aumentar a nossa fatura de energia, porque não se tinha, vai passar a se gastar. Muita gente vem e questiona, mas não tem como baixar? Olha, é difícil. Como que o prefeito vai encaminhar também um projeto aqui para a Câmara? É renúncia de receita. Renúncia de receita da reprovação de conta. É difícil. Como que nós vamos fazer uma renúncia de receita? Só que o que a população tem que entender é que isso é de 2003, essa lei. Esse decreto é de 2003. A única coisa que ele teve são reajuste da inflação. Então, infelizmente, muitas pessoas eles não entendem. Só que assim, vocês podem ver que quais são os meses aqui, que gasta mais energia, 119, 107, isso daqui é de arrecadação, né? Por quê? Porque é na época o quê? Do calor. O calor todo mundo liga ar-condicionado, é ventilador e assim por diante.
Então, tem pessoas que gastavam lá 100 kW, passa a gastar 300. Aí fala assim, mas minha iluminação era 30 e poucos real, foi para 100 e pouco. Mas é conforme o gasto. Então, se ele gastou 300 kW, ele vai pagar um tanto. Se ele gastou 200, é outro valor. Se ele gastar 100, é outro valor. Se ele gastou 501, ele já paga 100%. Ele não tem desconto nada na iluminação pública, que é o que a lei fala lá e o decreto fala. Então, passou de 501 kW para cima, paga 100% do valor da iluminação pública. Porque essa lei, o que ela é? É uma lei estabelecida lá, tantos, foi reajustando, e daí são as áreas comerciais, áreas residenciais e assim por diante. Aí ela tem um decreto que ela fala do desconto. Então, por exemplo, se eu gastar de 0 a 50 kW, eu tenho, um exemplo, 90% de desconto na iluminação pública. Se eu gastar de 51 kW a 100, eu tenho, por exemplo, lá 90. Se eu gastar de 101 a 150, eu tenho lá 85. É assim, é uma progressão. É igual a tabela de imposto de renda, é igual a tabela do INSS. Então, ela é cobrada conforme gasta. Conforme a pessoa, quanto mais gastar, mais ela vai pagar a iluminação pública. É igual nós. Quanto mais nós recebermos dinheiro, o salário meu, vamos dizer, maior, mais imposto eu vou pagar. Os vereadores, a mesma coisa, secretários e assim por diante. Então, infelizmente, é desse jeito que é cobrado. Muitas pessoas da população não entendem. Isso daí é um roubo, é não sei o quê. É uma lei, infelizmente, de 2003. Pode ser revista essa lei? Pode ser revista, mas dificilmente vai baixar, porque é renúncia de receita. E daí existe uma lei maior, infelizmente a lei maior é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal e assim por diante. Tá? Pessoa que tem baixa renda, então não paga. Iluminação pública? Não. Não. O pessoal que tem baixa renda não paga nada. Por exemplo, aonde ele está tendo essa iluminação pública, mas o morador paga ela, paga. Daí nós pagamos, né? Nós pagamos por todos os outros, né? Mas ele também está pagando. Ele, sem ter iluminação, vai estar pagando. Isso tem que ser devido. Aí depois nós temos aqui receita patrimonial, né? 447 mil, aqui que são as receitas de aplicações financeiras. Então, todo o recurso que fica na conta, ela vai rendendo. Então, para vocês terem noção, aquele dinheiro que veio da Itaipu para fazer o asfalto lá no assentamento, somando, acho que foi sexta-feira que eu estava fazendo os relatórios tudo, sexta e sábado, depois eu até passei para o Fabiano. Ele já tem um rendimento de 300 mil nessa conta. Por quê? Porque veio lá 2 milhões e pouco, ele ficou um ano praticamente parado, sem usar, então todo mês rendia lá 10 mil, 11 mil, 12 mil, tá? Então, assim, é até uma coisa que ele vai tentar, a nível do NVR, lá do deputado, que hoje é diretor lá da Itaipu, ver se eles autorizam o município fazer mais um pedaço lá, né, de asfalto e assim por diante, para usar esse dinheiro do que ter que devolver. Então, assim, é uma das ideias, se for autorizado, né, se a Itaipu autorizar, a utilizar esse recurso para dar continuidade lá, pelo menos fazer lá, dá para fazer 500 metros, 300 metros e assim por diante, para não ter que devolver, né? Então, assim, são recursos, tem recursos que eles autorizam e tem recursos que não. Então, assim, vai depender muito agora dessa conversa. Lá nós estamos na fase final, só falta fazer a sinalização, a empresa fazer, para poder terminar até do município pagar eles, tá? Outra coisa que aqui também nós temos, né, a parte tributária, a contribuição falamos, então a parte patrimonial são os rendimentos das contas,
A parte de serviços aqui, o município também não arrecadou tanto, né? Teve uma queda. A parte de transferências correntes, nós tivemos um aumento em torno aí de 3 milhões e meio, mais ou menos, 4 milhões, né? Entre 31 milhões e 35 milhões. Que é o quê? A parte do FPM, a parte do 1% sobre o FPM, o ICMS. Esse ano nós temos uma queda, que é o IPVA. Então, o IPVA, automaticamente, para nós, ele cai também. Por quê? Nós temos nossos veículos, nós vamos pagar menos, automaticamente, isso daí vem menos para o município também, tá? Então, isso daí, assim, já reflete um pouco. Automaticamente, muitas pessoas que talvez tinham veículos em outros municípios, outros estados, emplacado, já corre e transfere para os municípios agora do Paraná, porque é um dos lugares mais baratos que está nessa questão do IPVA. Então, uma das coisas que o governo fez é nisso dali, é trazer realmente os veículos que pertencem ao Estado, né, aos municípios, do que está lá emplacado. Ah, tem um veículo aqui emplacado lá em São Paulo, emplacado lá no Mato Grosso do Sul, e assim por diante, né? Então, aí o pagamento do IPVA vai para os estados, para os municípios de lá, e não para o nosso estado aqui do Paraná e para o município, por exemplo, nosso de Mirador. Tá? Então, assim, pessoas que têm veículo, emplaquem em nosso município. O valor que você paga, 50% vem para Mirador, 50% fica para o estado. Desses 50% que vem para Mirador, 25% vai para a educação e 15% vai para a saúde. Então, 40% saúde e educação, né, os dois, e 60% para ser aplicado nas demais áreas, né, nas demais secretarias. Então, um pouquinho que cada um paga ajuda o município, ajuda o estado e assim por diante. Depois aqui nós temos alienações, então tivemos um pouco maior do que no ano de 2024, R$80 mil, e na parte de capital, no ano de 2024 nós recebemos 8.894.000 e no ano de 2025, 7.605.000. Então aqui praticamente 1.200.000 a menos, né? Senão a nossa arrecadação seria até um pouco maior, né? Bem maior nessa parte aí. Mas, assim, as principais receitas, porque, assim, receita de capital são convênios. Então, assim, o que nós precisamos que realmente aumente é o quê? Transferências correntes, que é o FPM, ICMS e assim por diante. Isso daí faz base para educação, saúde, ela entra no índice de gasto com o pessoal para fazer apuração, no repasse ao Poder Legislativo e assim por diante. Depois nós temos a nossa receita corrente líquida. Então está mês a mês, aqui os valores que entra para fazer o cálculo do índice de pessoal, quando o município também tem dívida. A nossa receita ajustada, R$ 32.309.302,49. E no mesmo período do ano de 2024, foi de 30.789.000. Então, nós tivemos um aumento de 1.519.000. Então, nós tivemos uma porcentagem de 4,94% a mais na nossa receita corrente líquida. Então, nisso é onde nós podemos fazer um aumento melhor no salário dos servidores e assim por diante. Porque se nós tivéssemos uma arrecadação aqui negativa, menor, dificilmente o prefeito conseguiria dar um reajuste igual foi dado nesse ano de 2022, que foi a inflação. A inflação depois teve mais um ganho real e, além disso, ainda nós tivemos, para quem não é em estágio probatório, tivemos o avanço na carreira também.
Depois nós temos os totais das receitas, 19.341.968, nos 12 meses 46 milhões. Depois tivemos a dedução do Fundeb, 1.823.000, total no terceiro quadrimestre de 17.518.000, e nos 12 meses, 5.195.000, que é a perca do Fundeb, e o total dos 12, 41.146.000. Somente as receitas do Fundeb. Nas receitas do Fundeb, hoje nós temos o que vem para pagar somente funcionários, lá os professores, tá? Aí hoje nós temos a complementação do VAR, que o município recebe, que é a fonte 1040, que vem lá 10 mil, 12 mil mais ou menos por mês. E no final do ano nós recebemos também do tempo integral, por o município ter as escolas em tempo integral, nós recebemos também um valor também. Mas só foi as parcelas ali de novembro, dezembro e uma parcela agora em janeiro. Vamos ver se agora em 2026 se o governo federal vai manter isso daí. Então, assim, no Fundeb recebemos 1.094.821,31. Nos 12 meses deu 3.149.119,67. Qual que era o valor que era para Mirador receber? 5.195.318,63, que equivale ao 100% do Fundeb. Nós recebemos 60,61%, que é o equivalente a 3.149.000. E 2.046.000, que equivale a 39,39%, vai para os municípios que têm mais aluno. Então, por o nosso município ser porte pequeno, né, e é pela quantidade de alunos matriculados, a gente recebe menos, ele vai para os municípios maiores. Tá? Depois nós temos todos os recursos livres, os recursos de convênio, tirando assistência social, educação e saúde. Então, vamos lá. Fonte livre, quanto que foi arrecadado nos 12 meses? 18.990.357,83. Depois, na alienação, 76.314,46. Na iluminação pública, que é o COSIP, 321.027. Taxas de poder de polícia, 11.747. Taxas de prestação de serviço, 31.860. O CID, que é a parte de combustível, recebemos 10.394. Lá do barracão industrial, que ainda nós recebemos no ano de 2025, né? 56.123,19. Lá do meu campim, que finalizou tudo, 84.219,42. Aí da pavimentação asfáltica, que é o convênio 235/2023. Então, finalizou em 1.099.683,61. Depois do convênio 377/2023 de pavimentação asfáltica, R$ 40.790,39. Pavimentação rural do bloco sextavado, que é o sextavado nosso aqui que é fazendo. Veio mais uma parcela lá no terceiro quadrimestre. Então, ele já veio de recurso R$ 2.563.022,25. Depois nós temos pavimentação urbana, que é o convênio 600/2024. Recebemos R$ 800 mil. Depois, o convênio 950/2024, R$ 734.665,91. Depois temos o contrato de repasse 943616 do pavimento lá do distrito desse asfalto que foi feito agora, as duas últimas ruas lá. Veio o dinheiro lá em dezembro, 632.828,97. Aí tivemos do convênio MAPA, dos implementos agrícola. Recebemos no ano 172.292,96. Tem alguns implementos ali, não está sendo utilizado, por quê?
falta um implemento. Foi licitado, tivemos que esperar o governo federal, tá? Que ele é governo federal, repassou agora esses dias para trás o valor lá, 30 e poucos mil reais que faltava, e agora nós já pedimos esse implemento. Então, assim que a empresa entregar, a gente presta conta e pode daí começar a utilizar ele, tá? Aí depois o convênio aqui da cavalgada da Camir, que foi lá no primeiro quadrimestre, né? 24.650, da festa de São João Batista, 100 mil reais, depois da festa da emancipação política, que é um aniversário da cidade, 99.688,10, das festividades natalinas, 99.996,10. Depois recebemos para o esporte do Estado, que veio, fundo a fundo, aonde vai ser adquirido um veículo agora para o esporte, 303.489,05, veio 300 mil e 3 mil ali já é rendimento. Vai ser adquirido um veículo para ser usado mais no esporte, um veículo baixo, vai ser comprado um tratorzinho desses pequenos de roçar grama, tá? Para ajudar a roçar as gramas. O ano passado nós tentamos comprar, mas a empresa que ganhou depois saiu de linha, ele não conseguiu entregar, teve que cancelar a licitação, e agora devo fazer o projeto, enviar para cá, para abrir essa dotação, para poder a gente estar licitando, que já está até com os orçamentos lá para poder adquirir isso daí. Depois nós tivemos aqui emendas individuais impositivas, 122.464,71. Da parte cultural aqui, só foi rendimento de aplicação, 189,82. Também cultural demais setores, 64,36, que foi rendimento. Aqui, transferências da União de Exploração do Petróleo, que é o FEP, 375, 555,95. E Itaipu, programa, né, binacional. Então, aqui foi rendimento de aplicação, tá? Então, só no ano de 2025 ele rendeu 223.375,05, o valor do rendimento no ano desse recurso que o município recebeu, tá? Por o dinheiro ter ficado na conta, a empresa foi fazer, praticamente ela veio receber agora quase tudo de uma vez, depois que ela fez tudo ali, quase o asfalto ali, né? Só falta agora a sinalização, agora é que saiu o dinheiro da conta para poder estar pagando eles lá. Então, no quadrimestre desses recursos de convênio e recursos livres, deu 11.424.908,03 no terceiro quadrimestre. No total dos 12 meses, 26.974.801,41. Na parte da educação, então nós temos lá Fundeb, fonte 101, que é o 70%, que é exclusivo para pagar a folha de pagamento dos professores. 202.866.497,49 R$1,49. Os 5% da educação, 1.306.057,80. Os 25% da educação, 1.012.400 R$1,91. Alienações de ativos da educação, 66.098,98. Salário educação, 180.601,69. PENAT, CED estadual, o recurso que o governo estadual repassa para fazer o transporte escolar do estado, né, dos alunos que estudam no estadual, 95.568,59. A fonte 1040, que eu tinha falado lá do Fundeb, que é a complementação da União, que chama VAR, recebemos R$ 160.784,20, que nós utilizamos para pagar aquelas oficinas que foi usado, contratado, para poder dar as aulas no período ali da tarde, né? O PDDE, R$ 3.004,78. Merenda escolar, nós não tivemos nenhuma arrecadação do governo federal no ano de 2025. Merenda escolar utilizada foi tudo com recurso livre do município.
O transporte escolar federal, que veio do governo federal, R$ 6.782,51. E aqui, que é a fonte 1080, complementação da União, que chama ET, que eles colocaram, que é da parte do ensino tempo integral. Então, nós recebemos R$ 121.837,98, que veio para até ajudar a pagar a folha de pagamento dos professores lá em dezembro, né? Que a folha é mais alta em dezembro, lá por causa do terço de férias. Então, recursos carimbados da educação nos quadrimestre foi 2.283.000. Nos 12 meses, 5.819.634,93. Além dos 5.819.000, o município aplicou recurso livre no total de R$ 1.658.980,97. Esse foi aplicado de recursos livres, totalizando uma arrecadação para a educação de R$ 7.478.615,90. Na parte da saúde, então nós temos, não vou repetir novamente, que nós acabamos de fazer a audiência da saúde, né? Então, o total nos 12 meses de recursos da saúde, R$ 7.132.662, recursos livres, R$ 2.340.000, e o total de recursos da saúde, R$ 9.473.460,67. Na assistência social, temos lá penalidades administrativas, R$ 2.168,20, transferências voluntárias, que veio lá da criança e do adolescente, R$ 401.023,15, veio 300 e poucos mil, 380, né? Que veio, e daí mais os rendimentos, então ele já deu R$ 401.000. Do fundo do idoso, R$ 1.380,22, do IGD SUAS e IGD Bolsa Família, R$ 53.950,63, do bloco financeiro da proteção básica, PAIF, FEIAS, veio R$ 197.372,98. Depois tivemos bloco de investimento SUAS, então ele já veio 120.000, que é para construção do CRAS, e já rendeu mais 3.181, né, dando 123.181,52. Emendas impositivas, que foi dos senadores, que encaminhou para a gente, então totalizou aqui com os rendimentos já 409.857,91, e o bloco de investimento SUAS estadual, 30.000, com rendimento R$ 30.283,96. Totalizando R$ 1.219.218,57. Recursos livres aplicados, R$ 1.881.990,44. Recursos na assistência social, R$ 3.101.209,01. Tá? Então, aqui, esse recurso aqui é para montar uma academia de Pilates, né, para o pessoal. Essa emenda que veio aqui, 300 e poucos mil, ele é para aquela van que até chegou hoje, que é um recurso que veio também lá dos senadores, tá? Aí o bloco de investimento aqui é o do CRAS, não foi ainda licitado, porque nós estamos aguardando o Estado autorizar, tá? Então toda a documentação já foi enviado, precisava de uns documentos do Marinello lá do cartório, já foi enviado lá para o Estado, então daí agora estamos aguardando eles analisarem a documentação e autorizar a fazer o processo licitatório. Tá? Aqui são a parte das despesas. Tá? Na parte das despesas, o primeiro que começa lá é os consórcios. Os consórcios a gente já até falamos. Aí depois temos aposentadorias e reformas, que nós temos lá 21.578,44, que nós temos ainda uma pensionista, né, que recebe
pelo município. Pensões, que é uma pessoa que ficou com sequela de um acidente, o município paga lá, acho que é meio salário mínimo, R$ 8.880,30. Aí depois nós temos folha de pagamento, R$ 11.470.021,21. Obrigações que são INSS, o FGTS, R$ 1.514.000. Indenizações trabalhista, R$ 223.359,60. Subvenções sociais, R$ 27.600, que é a senhora que está lá na APAI, né, que a gente repassa todo mês. Depois aqui vem os consórcios novamente. Diária, R$ 43.390,93 no quadrimestre, e no ano foi gasto R$ 136.248,62. Material de consumo, R$ 4.914.331,39. Então lá, material de consumo, vamos lá. Combustível, R$ 1.627.577,74. Então, eu vou falar o total dos 12 meses. Gás engarrafado e o oxigênio, R$ 28.186,40. Explosivo, que é os fogos lá no final do ano, R$ 24.510. Gêneros de alimentação, R$ 282.089,70. Material farmacológico, R$ 1.830. Material odontológico, R$ 52.841,04. Material educativo e esportivo, R$ 27.895,10. Material para festividade e homenagem, R$ 29.400. Material de expediente, R$ 257.459,01. Material de processamento de dados, R$ 83.138,76. Materiais e medicamentos de uso veterinário, R$ 598,29. Material de acondicionamento e embalagem, R$ 46.243,32. Material de limpeza, R$ 378.012,96. Material de uniformes, tecido e aviamento, R$ 189.538,61. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 236.756,78. Material para manutenção de bens móveis, R$ 33.000. Material elétrico, R$ 70.331. Material de proteção e segurança, R$ 46.827. Sementes, mudas de plantas e insumos, R$ 4.191. Material hospitalar, R$ 125.234. Material para manutenção de veículo, R$ 1.089.243,77. Material biológico, R$ 213,00. Ferramentas, R$ 15.209,31. Material para reabilitação profissional, R$ 21.475. Material para sinalização, R$ 10.770. Material bibliográfico, R$ 177.694,14. E outros materiais, R$ 54.058,09. Total, R$ 4.914.331,39. No terceiro quadrimestre, R$ 1.730.000, tivemos um aumento de 12,73% em comparação ao segundo, que foi de R$ 1.535.000. Então, esse material bibliográfico aqui, ó, 177 mil. Isso daqui são as apostilas que todos os nossos estudantes usam, né? Esse é o valor que custa no ano aquelas apostilas que são usadas, tá, com os alunos da rede municipal. Inclusive, está para chegar desse ano, que eles ainda não chegou, né? Quem é pai aí acompanha seus filhos, ainda a empresa não entregou, já foi faturado, está na transportadora. Tá? Inclusive, os uniformes também novos, todos foram já pedidos, está sendo confeccionado, acho que mais uns dias deve ser entregue. Material escolar, todas as crianças receberam, tá? Tem lá tudo para trabalhar. Bolsa, tem também para chegar, bolsa, estojo, e essa empresa da bolsa é da Bahia que ganhou. Então, assim, para ver. Não é gente da nossa região, lá da Bahia que ganhou, mandou a amostra que foi solicitada, a amostra da bolsa, para ver a qualidade,
Então agora estamos esperando eles entregarem, tá? Aí depois nós temos premiações culturais artísticas, 20.483,80. Aqui são troféus, medalha e os presentes que é dado para as crianças no final do ano, tá? Aquele no Natal lá que entrega. Então, 20 mil reais aí tudo. Material, bens, serviço de distribuição gratuita. Aí esse aqui, nós temos aqui o medicamento, 674, 205,52. A assistência social, que é 63.754,82. Ali é cesta básica e a urna, o caixão, tá? Então ele entra aqui também. Então 63 mil que foi utilizado entre cesta básica e o caixão. A merenda escolar, 559.444,92. Aqui é só recurso livre. Nós não recebemos nada do Estado no ano passado, nem da União, tá? E outros materiais, 19.463,64, que são as fraldas que é comprado para as pessoas adultas, pessoas cadeirantes, geriatra que é usado, tá? Então, deu 385.839,21 no quadrimestre. No total do ano, R$ 1.316.868,90 de distribuição gratuita. Aí depois nós temos aqui passagens e despesa com locomoção, 372.939,60. Aqui nós temos os ônibus que vai para Paraíso, para Rondão, e os alunos de Quatro Marcos que vai para as faculdades, tá? Então é a despesa que entra aqui. Outras despesas decorrentes de contrato, 125.585,34. Pessoa física, 218.268,72, que aí são os estagiários que trabalham, que faz estágio em todos os setores aí do município, né? Depois nós temos locação de mão de obra, que são os terceirizados, 337.338,18. Depois nós temos pessoa jurídica, 3.584.748,46. Nisso, ele subdivide a parte do CIE lá, que é pago, a taxa para eles, 1.529,65. Direitos autorais, 14.320,78. Serviços técnicos profissionais, 238 mil. Locação de máquinas e equipamentos, 41 mil. Manutenção e conservação de bens imóveis, 20 mil. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, 54 mil. De veículos, 246.575. De outros móveis, de outras espécies, né, 6.812. Exposições, congresso e conferência, 518.847,13. Então aqui ele entra aqueles enfeites no final do ano, todos os shows que foi feito, aquelas locação de barraca, tudo do ano todo ali que teve, tanto no Réveillon, como teve lá no aniversário da cidade, lá na festa da igreja, da Camir, no show do trabalhador. Então ele entra aqui nessa parte de festividades, homenagens e exposições e congressos. Depois nós temos aqui multas, 4.639, fornecimento de alimentação, 70.256, energia elétrica, 304 mil reais, parte de Sanepar, 39 mil reais, a parte de serviço de comunicação, 13 mil reais, a parte de serviço de seleção e treinamento, 152 mil, serviços médico, hospitalar, odontológico, laboratorial, 696 mil, serviço de assistência social, 133 mil. Esse serviço de assistência social, ele entra ali, lá na urna, no caixão, daí tem a preparação do corpo, o translado, então ele entra como serviço
de assistência social. Aquela idosa lá em Umuarama, ele entra ali como serviço de assistência social, que fica lá na casa, lá de aguardo. A irmã da outra que fica na casa lá agora em Paraíso, que tem a outra que fica lá em Umuarama também, ele entra aqui como serviço de assistência social. Então, é uma despesa alta que o município tem hoje, em torno de 30 mil fixo por mês. Tá? Então, assim, a partir desse ano, praticamente é 30 mil ali fixo por mês, gasta aí com praticamente aí 3 pessoas. Tá? Depois nós temos aqui serviços de telecomunicações, 10.789, serviços de áudio e vídeo, 29.900, serviços gráficos, 7.237, serviços de apoio ao ensino, 372 mil, serviços judiciário, 9.901, seguros em geral, 95.504, vigilância ostensiva, 9.715, limpeza, 22 mil, hospedagem, 8.182, serviços bancários, 20.520, serviço de controle ambiental, 102 mil, aqui ele entra o lixo lá que eu falei da saúde, que é as seringas, agulhas, né, curativos, aquelas coisas todas, e a parte que a gente paga o lixo nosso... Como que é? Não, o orgânico, o lixo orgânico. Então, a gente paga aí, estamos pagando em torno de 6 mil, 7 mil por mês no lixo orgânico, tá? Inclusive, parece que vai ter uma assembleia agora, até para verificar se vai aumentar, se vai diminuir, e assim por diante, lá entre o pessoal do consórcio, lá os prefeitos do consórcio lá. Serviços de cópia e reprodução de documentos, então nós temos xerocadora, mas daí são documentos planta das obras aí, tá? 118,63. Serviço de publicidade legal, 47.291 e outros serviços de pessoas jurídicas, 75 mil. Totalizando 3.584.748,46 centavos. Depois aqui nós temos serviço de tecnologia, 228.063,22, auxílio alimentação, 836.692,11, então aí é o vale alimentação e os pessoal que vai para fora, que traz a nota e reembolsa também. Tá? Obrigações tributárias, aqui é o PASEP, que nós pagamos, 445.658,56, auxílios financeiros a pessoas físicas, 24 mil, sentenças judiciais, foram os precatórios pagos durante o ano de 2025. Então foi pago 1.334.743,92 centavos. Todos os precatórios escritos para 2026, todos foram pagos. Tá? Todos foram feitos depósitos judiciais. Que eu sei, tem alguns ainda, parece 2, 3, 4 aí, que ainda não recebeu, que está na parte de cálculo lá da questão de imposto de renda. Tá? Uns que tinha virado o ano não tinha recebido, já receberam, pelo menos a informação que o jurídico passou para a gente lá, tá? E eu acho que tem 2 ou 3 pessoas. Provavelmente deve vir uma nova lista agora, entre abril e maio o prefeito deve receber de algumas pessoas que não tinha vindo ainda, não tinha sido julgado, tá? Então tem mais algumas pessoas. E tem que tomar muito cuidado com o golpe, tá? Porque essas pessoas já aparecem lá no site da Justiça e eles já começam a ligar, oferecendo, querendo comprar o precatório. Ah, você vai receber 15 mil, eu te pago 10 mil para te pagar agora. Então tem que tomar muito cuidado nisso, porque teve uma pessoa aí que vendeu o precatório aí desses que nós pagamos e depois estava braba aí com o seu advogado porque pagou lá um tanto para a pessoa. Então, assim, tome cuidado para depois não ter problemas, tá? Então a pessoa tem que ficar esperta aí, porque
Nós não pagamos nada ali na prefeitura, tudo depósito judicial. Se a pessoa foi lá, assinou, deu lá autorização, vendeu para fulano, para ciclano, para beltrano, acabou. Ele pode entrar depois com outro advogado, o que quiser, que não ganha não. Deu lá, vendeu, tchau. Porque hoje pode ser feito isso, tá? Então, precatórios, tanto contra a União, contra o Estado, contra os municípios, vamos dizer, eu entro com a ação contra o município, eu ganhei. Ah, mas tem município que pode demorar 4, 5 anos para receber. Então, daí vem uma pessoa, o Edevalter vem e fala para mim, ó, eu te ofereço, tua ação lá é R$8.000, eu te pago 5.000. Aí eu vou, vendo para ele, vou documentar, vai fazer tudo, ele vai ficar com a posse. Vai sair lá como Clércio, que tem para receber. Mas quem tem o documento que vai receber é o Edevaldo. Então, assim, na época de receber, quem vai receber é ele, não o Clércio, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado nisso, porque tem pessoas passando aí calote, dando problema, e daí, assim, não é a prefeitura. A prefeitura é tudo depósito judicial e quem libera é o desembargador, tá? Depois nós temos aqui, despesas de exercício anterior não teve nada, indenizações e restituições, 2.676, que é a parte de rateio, obras, 8.441.731,86, equipamentos, 5.546.251,45, e o imóvel, que é aquela lá no distrito onde foi comprado, né, 200 mil na época, que comprou lá para fazer aquelas caixas de contenção lá. Totalizou 42.432.884,11. Tivemos um aumento de 19,82% em comparação ao ano de 2024, que foi de 35.413.000. Depois nós temos as despesas por órgão, por secretarias, então Poder Executivo, 1.120.000, Administração, 2.429.000, Fazenda, 2.575.000, Assistência Social, 2.736.000, a Educação, 7.541.000, a Saúde, 9.078.000, Desenvolvimento Econômico, 852.000, Obras, Viação e Serviços Urbanos, 8.021.000, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 8.078.303,67. Tá? Tivemos um aumento bem grande na agricultura aqui. Por quê? Porque todos esses maquinários que chegaram agora, né, a semana passada, que chegou tudo, niveladora, pá carregadeira, reta escavadeira, caminhão, a escavadeira hidráulica, todas elas foram empenhadas no ano de 2025 e passou para o ano de 2026, tá? Então, agora que entregaram, hoje veio já o fiscal da secretaria fazer a fiscalização, verificar se está tudo ok, entregue conforme foi licitado tudo, para daí ele passar lá para o Estado para poder vir o recurso para a gente poder pagar. Depois que vier o recurso for pago, daí que a gente pode começar a utilizar eles, tá? E depois que puder estar em uso, né, daí a gente vai estar vendendo os maquinários antigos, aqueles veículos da saúde antigos, que já está tudo lá com 200.000 km rodado. Inclusive, na saúde, a gente tem mais 2 veículos, 2 recursos para chegar para aquisição de mais 2 veículos. Então, Fabiano acha que até o final do mês, o início do próximo mês, deve o Estado pagar, e daí a gente vai adquirir, onde vai ficar com 5 veículos baixos, né, novos, que daí dá para suprir toda a demanda da parte aí da saúde, tá? E vendendo os velhos, não é por velho de ano, mas é velho de KM, de, né, parte rodada, porque todos eles ali passam de 200 km rodado ali, tranquilo. E é onde começa a dar muita manutenção, né?
Depois nós temos a folha de pagamento aqui. Então, aonde nós temos aqui? Poder Executivo, o acumulado no ano aqui, 681.546,39. Ele equivale a 5,15% da folha de pagamento, que é o quê? O gabinete do prefeito, controladoria e a jurídica. Então, são os 3 órgãos. Secretaria da Administração, 1.019.265,56, ele equivale a 7,70% da folha de pagamento. Aí na administração nós temos cultura, esporte, licitação, contrato, a divisão de administração, tá? Ele entra todo esse pessoal. Na fazenda, nós temos 579.856,70, equivale a 4,38%. Então, é a Secretaria da Fazenda, nós temos a contabilidade e nós temos a parte de tributos também. Depois, na assistência social, 957.349,59, equivale a 7,23% da folha de pagamento. Então, a secretaria tem a secretaria, o conselho tutelar, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Assistência Social. Aí, na educação, R$ 4.343.906,45 na folha. Equivale a 32,81% da folha. Então, se minha folha é R$ 1 milhão, um exemplo, então 320 mil seria a educação, para vocês mais ou menos saberem, entre pagamento deles e os encargos, tá? Então aí é a folha e as obrigações que o município tem que pagar. Aí depois nós temos a saúde, R$ 3.498.837,15, equivale a 26,43% na saúde. Desenvolvimento econômico, R$ 89.008,92, 0,67%. Obras, viação e serviços urbanos, R$ 1.947.214, equivale a 14,71%. E agricultura, pecuária e meio ambiente, R$ 121.631,79, equivale a 0,92% na folha de pagamento. Então, quanto que foi de folha de pagamento e os encargos sociais? R$ 13.238.616,95. Então, esse é o valor gasto com folha de pagamento e mais as obrigações, tá? Durante o ano de 2025. Com 13º, com terço de férias, para quem tirou as férias e assim por diante. Então, nossa maior despesa de funcionário é na educação. Então, a educação em primeiro lugar, depois vem a saúde em segundo lugar. Só depois que vem o pátio rodoviário, né? Bem lá embaixo daí. Depois nós temos a nossa evolução do patrimônio. Bens móveis, 14.659.367,16. Bens imóveis, 36.215.635,97. Dívida ativa tributária, 772.514,21. E dívida ativa não tributária, 762.030,10. Totalizando o nosso patrimônio em 52.409.547,44. Tivemos um aumento de 11,73% em comparação a 31 de dezembro de 2024, que foi de 46.904.000. Comprou bens, comprou veículo, maquinário, fez obra, tudo ele vai aumentar o nosso patrimônio. Tá? Dívidas, precatórios, não temos nenhum registrado ainda, que vai, se nós não tivesse pago os do ano desse ano, né, que se nós não tivesse pago o ano passado, ele era para estar escrito aqui como devedor. Mas como nós pagamos tudo no ano de 2025, então ele ainda não apresenta.
Provavelmente, se a arrecadação, se os recursos a gente conseguir manter, depende o valor que vier dos precatórios para serem pagos em 2027, provavelmente a gente deve fazer do mesmo jeito, antecipar e pagar esse ano também, para liberar já para os seus servidores, quem tem os direitos ali, e para o município pagar menos juro, né, correções, né, que acaba o município ganhando também. Aqui são os limites constitucionais. Então, aqui, na educação, qual é o limite? Mínimo 25%, o município aplicou 28,18%. Aplicamos 954 mil a mais, né, de índices aplicado na educação. Sobre a receita de impostos, 29 milhões, o gasto mínimo seria 7.497.000, nós aplicamos 8.452.000. Isso que a merenda ela não entra como índice de gasto na educação, tá? Ela é glosada do índice, tá? Aqui seria a parte da despesa, quanto que foi da parte do Fundeb, parte aplicada, gasto mínimo, gasto de arrecadação, e depois por ano e depois aqui por mês. Tá? Depois nós temos o Fundeb. Quanto que foi aplicado? O mínimo seria 70%, nós aplicamos 96,78% com folha de pagamento dos professores. Tá? Então, o gasto mínimo, que seria os 70%, seria 2.091. Nós gastamos, aplicado, 2.892.239,29. Acima, né, do mínimo, 800 mil reais aplicado na folha com magistério. E aqui, do mesmo jeito, ele traz, né, mês a mês, os índices por ano, o que é de ensino fundamental, o que é de ensino infantil. Depois, na saúde, tivemos uma aplicação de 23,59%, o mínimo seria 15%, o gasto mínimo seria 4.148.000, gastamos 6.524.000, tivemos acima do mínimo de 2.376.000. Do mesmo jeito aqui temos também, por meses, por ano, tanto que é gasto na atenção básica, na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica. Depois nós temos o gasto com pessoal. Então hoje, quanto que está o nosso índice? Nossa receita corrente líquida dos 12 meses, R$ 32.309.302,49. O limite máximo que a gente fala, município, quando é município, seria poder executivo, poder legislativo e se tivesse também autarquias. Então, no Mirador, a gente é só executivo e legislativo. Então, ele é 60%. Então, quanto que seria no executivo? O máximo, 54% de folha. Quanto que está a nossa folha? 39,70%. No legislativo, seria 6%, que é a soma aqui, 54 mais 6, que daria os 60%. Quanto que é o índice da folha de pagamento do legislativo? 3,18. Então, executivo e legislativo dá a soma de 42,88%, onde a gente pode chegar até 60%. Aí, no último slide aqui, nós temos o quê? O saldo que ficou em conta bancária, que é o superávit financeiro ou o déficit financeiro que a gente chama. Então, nós temos lá o total arrecadado no ano, 41.146.316,91. A nossa despesa, 42. Então, nós arrecadamos, 41. Gastamos, 42. Tivemos o quê? Um déficit. Um déficit de 1.286.000. Seria receita, a grosso modo, se nós olhar, receita, 41 milhões, despesa, 42. Só que aqui nós estamos o quê? Empenhado já todo esse maquinário que já chegou ali, tá? E o dinheiro o Estado ainda não mandou. Aí nós temos aqui, dando continuidade aqui,
os repasses da Câmara Municipal. Então, aqui, ó, quanto que foi repassado para a Câmara Municipal? R$ 1.849.907,29. Quanto que eles devolveram? R$ 606.958,97, que é o que a Câmara devolveu para o Executivo. Então, quanto que foi o valor de repasse utilizado pela Câmara Municipal? R$ 1.242.948,32. Então, quanto que o município ficou de superávit ou de déficit, né, seria? Então, nós temos 10 milhões que veio do ano de 2024, mais os convênios, tudo que foi utilizado, ainda nós vamos ficar com 8.280.844,65 centavos. Esse é o valor do nosso superávit. Fonte livre. Quanto que é de fonte livre? Que aí o prefeito pode pagar as contrapartidas, investir na educação, saúde, assistência social, 5.635.000. Obrigações que ficou em resto a pagar, 73.000. Então, nós ficamos de superávit financeiro na fonte livre, 5.561.000. Então, em conta bancária, chegou lá em 31 de dezembro, nós tínhamos 12.282.947,53 centavos. Esse é o valor do saldo em 31 de dezembro. Quanto que ficou em resto a pagar? 4.002.102,88. É o quê? 3.609.600, que são os maquinários que chegou agora, que agora que o governo vai mandar o recurso, então ele já está aqui empenhado. 300.000 desse recurso aqui de emenda, que é a van da assistência social que a empresa entregou hoje ali, é 300.000 de recurso deles, e mais, acho 30, 40.000, não lembro, que é de recurso livre que ele está aqui, tá? E alguns aqui da parte da saúde, que passou, né, como eu já tinha mostrado na audiência anterior. Então, ele vai ficar um saldo de 8.280.000. Então, todas as contas aqui, né, ele fica com um saldo bancário, menos essa que está aqui em vermelho, aqui, que é a dos implementos do maquinário que o governo vai encaminhar para a gente poder estar pagando as empresas ali. Então, quanto que custou todos esses maquinários ali? 3.609.600. Quanto que o governo repassaria para os 399 municípios? Era até 3.700.000 reais. Então, assim, todo esse maquinário nosso ali ainda custou menos do que o valor do convênio que o Estado ia repassar. Então, assim, se o município fizesse licitação por licitação daquele maquinário, passaria de 4 milhões. Então, o município ia ter que pagar a contrapartida. Como o município se uniu, fizeram licitação compartilhada que fala, o SICA, o consórcio que nós fazemos parte, fez, e nós pegamos também carona em outras licitações de outras regiões que também compartilhada, que é essa nova lei de licitação autoriza fazer isso, aonde se tornou o quê? Mais vantajoso para o município, porque compra em grande escala. Então, assim, por isso que muitos municípios receberam o ano passado esses maquinários, nós começamos a receber lá em dezembro a pá carregadeira e tal, e agora que veio chegar as últimas, porque foi conforme os municípios foram se credenciando nas empresas. Então, assim, fomos atrás de maquinário de qualidade, de maquinário que tem nome nacional, todos esses dali, para não pegar o quê? Esses importados, esses chinês que o pessoal fala, acaba pegando depois maquinário que depois a manutenção vai ser muito cara, a despesa muito cara depois para manter. Então a gente conseguimos fazer uma economia muito boa nisso dali, ficando até abaixo do valor que o governo iria repassar para o município. Então nós não vamos ter contrapartida nenhuma nesse maquinário que foi entregue agora, tá?
Então, de 12 milhões, se a gente tirar todo o resto a pagar, ficaria 8.280.000 de superávit financeiro. Tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer, que vocês queiram perguntar? A questão da alimentação das escolas. Só o nosso município ou os municípios não receberam o auxílio do governo? Do governo estadual, nós não recebemos. A gente só recebe do governo federal, que é mínimo. Nós estávamos com alguns problemas em parte de cadastro lá no FNDE, de parte de levantamento de prestações de conta, que nós tivemos que levantar e fazer, buscar documento e fazer lá atrás. Nós já fizemos todas, está todas agora em dia. Só que, assim, o problema do FNDE é que, assim, essa parte do governo federal tem coisa deles que é muito precário. Então, um exemplo assim, eles querem que o conselho, que chama CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, ele emite um parecer referente a essa prestação de contas. A gente vai e faz a prestação de conta no sistema deles. Esse conselho tem que ir lá e emitir um parecer, que é o quê? As crianças receberam frutas durante a alimentação, quantas frutas, quantas alimentações por dia. São mais ou menos esses tipos de pergunta que a nutricionista e mais o conselho responde. O que acontece? Esse sistema deles está travado, o sistema deles não consegue atualizar a nova presidente. Então, assim, desde o ano passado foi atualizado, porque assim, cada 2 anos renova a comissão. Ela tem que ser renovada. E daí, quando foi renovada, eles não liberou isso nesse sistema. Por quê? Porque eles estão migrando para esses sistemas novos. E esses sistemas mais antigos estão ficando sem manutenção. Só que daí, infelizmente, nós estamos lá sem receber por causa disso. Aí agora, recentemente, semana passada, que daí conseguiram falar lá com o pessoal e eles falaram que era para fazer uma ata, pessoal do conselho assinando, encaminhar para eles por e-mail, para eles poderem passar a voltar, enviar o recurso da merenda para o município. Por quê? Porque eles ainda não têm prazo de quando eles vão arrumar esse sistema deles. Então, assim, tem sistema do FNDE que, olha, me desculpe, é difícil é meio que arcaico. Eu falo porque, assim, até as próprias prestações de conta deles, que a gente tem que ir lá fazer, não tem nada, eles não têm pessoas suficientes para trabalhar. Já tive em vários cursos, o pessoal todos cobra, todos questiona e eles falam assim, mas não tem pessoas para poder trabalhar, para poder dar andamento. E daí o que acontece? Muita coisa vai mudando, constantemente vai tendo essas mudanças ano a ano. E eles não conseguem evoluir o sistema deles. É a mesma coisa no sistema da saúde. Tem alguns sistemas da saúde que tem computador nosso aqui, na saúde aqui, que só pode ficar só para rodar aquele programa deles. Não pode atualizar, nós não podemos... Tem computador que, infelizmente, não pode pegar um atualizado, um atual, porque senão não vai rodar o programa que tem. Então, assim, o tal do CIOPS, que é uma prestação de contas que a gente faz bimestralmente na saúde, que nem, por exemplo, se mandar até dia 28 agora de fevereiro, ele bloqueia o FPM dos municípios. Então, sexta-feira nós enviamos, aí ele demora um pouco para processar. No sábado eu vim terminar de montar a audiência e fui fazer a homologação. A homologação é feita com o certificado digital da secretária, a secretária que tem que assinar. Para você ver, hoje não existe quem entende de internet, de computador, não existe mais Internet Explorer. Isso daí já foi desativado há alguns anos. E o sistema deles só roda nesse Internet Explorer. Então, assim, é coisa que eu gastei ali quase 2 horas
para ficar o quê? Voltando o programa, fazendo atualização, compatibilização, para poder entrar no sistema deles lá para fazer a homologação. Então, assim, eles reclamam que eles não têm pessoas lá para poder estar melhorando, desenvolvendo esse programa, esse software. É uma coisa assim, que eu acho assim, que futuramente eles devem migrar tudo para um sistema que chama matriz de saldos contábeis. Matriz de saldos contábeis é toda a arrecadação, toda a despesa que tanto a prefeitura como a Câmara faz. Então, por exemplo, todo mês a Câmara por exemplo, o Cícero envia lá o SIM-AM, ele manda para mim o arquivo da matriz de saldo contábeis. E lá eu importo para o sistema nosso, da Prefeitura de Contabilidade, gero um arquivo e envio para o Tesouro Nacional. Então, ali já tem todas as informações. Então, o que eles têm que pegar? Eles teriam que desenvolver sistemas para tirar essa informação que o Tesouro Nacional já tem. Então, assim, é uma coisa que é um resserviço que nós ficamos fazendo ali. Que já tem essa informação, que nós prestamos conta para o Tesouro Nacional, prestamos conta para o Tribunal de Contas e depois temos que ir lá e prestar conta para a saúde, para a educação, a assistência social, também tem lá os programas deles para poder fazer. Existe um novo sistema que eles criaram que chama BB Ágil, que é dentro do gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Todos os recursos vindo do governo federal, nós temos que ir lá e anexar as notas fiscais nesse BB Ágil. Todos os recursos que estão vindo, a gente está tendo que fazer isso daí. Inclusive, tivemos que contratar mais um funcionário lá, onde está exclusivo fazendo isso daí, porque tem coisa que está exigindo desde 2021, tem coisa que está exigindo 2024 para agora. Como eu já tinha falado, por exemplo, da quadra aqui, já tem 2, 3 anos aí que está usando e tem coisa que eles estão pedindo agora. Então, assim, fica difícil, porque assim, aonde a gente guarda tanto papel? Aonde a gente guarda tanto... mas muita coisa hoje está em computador. Mas o ano passado nós tivemos uma perca grande, nós demos problema no nosso servidor e a maioria dos arquivos nós perdemos. Então tem arquivos que nós conseguimos abrir e tem arquivo que a gente não consegue. Então nós tivemos esse problema. Mesmo que faz backup, faz isso, só que nós perdemos vários meses do ano de 2025. Então nós temos um servidor ali, tinha um servidor, salva tudo nesse servidor, desde ofício, desde projeto, desde lei, desde decreto, portaria, e teve um dia que chegamos para trabalhar e não estava funcionando mais. Então teve esse problema também. Podemos colocar em nuvem, que muita gente está fazendo isso? Só que daí, assim, a gente tem que ver como que a gente vai estar trabalhando isso daí futuramente, porque é um gasto alto também para colocar em nuvens, né, que fala, salvar em outros locais, né? Só que daí, assim, você vai salvar o quê? Somente as leis, somente portaria, decreto, só essas coisas, ou você vai salvar desde um ofício, que tem lá, por exemplo, no ano faz lá, por exemplo, só na administração faz lá 500 ofícios. Então, assim, é muito papel, muito arquivo, né, para daí poder guardar. Mas é uma coisa que nós vamos ter que se adaptar. É uma coisa que futuramente tem que se investir nisso daí, para daí a gente começar a fazer para não ter esses problemas também, né? Para vocês terem noção, nós estamos... Essa quadra, o nosso engenheiro, ele já tinha prestado conta desde quando começou, desde a época do Renato, quando ele era prefeito. Então, assim, o que acontece? Os recursos do governo federal, eles geralmente é assim, ele vem 25% do valor. Então, a obra lá, vamos dizer, era R$1 milhão, que eu não lembro o valor na época, então, vamos dizer, veio 250 mil. Para vir a próxima parcela, então, a empresa tinha que ter executando e depois a gente prestando conta. Tudo se foi prestando conta para poder vir o restante dos dinheiros. Quando foi agora, aquelas informações que tem,
eles perderam tudo. A sorte que o Emerson ali, eles falaram assim, o município não fez. Ele tem tudo printado, as telas que foi enviado, o extrato dos envios das informações. A sorte que ele tem tudo isso daí. Mas o quê? Eles deram um prazo lá para nós lá poder e anexar tudo de novo. Então, assim, pegar uma obra dali que foi feita por 3 empresas que foi feita, não é só a nota fiscal, comprovante de pagamento, eles querem a licitação, eles querem a medição, eles querem as fotos de todas as medições que foi feita e assim por diante. Então, assim, é bem demorado, é bem burocrático. Então, assim, nós falamos, se fosse o município perder, a gente era condenado, né? O pessoal, eles lá, não queria nem saber, mas eles lá que perderam, e daí, assim, nós estávamos conversando entre outros municípios, o pessoal falou que a maioria eles estão cobrando também. Então, assim, não sei que problema que eles tiveram lá, que eles perderam essas informações de tempos ali para trás, e agora estão cobrando do município para o município ir lá e refazer tudo isso novamente. Então, assim, vai tempo, né? É. Então, segunda perguntinha você diz aí que a questão de despesa de veículos com R$1 milhão para R$200.000, né? Uhum. É só veículos pequenos? Tudo. Maquinário pesado? Todo maquinário. Tudo. Todo maquinário. Todo maquinário, ônibus. É que ali 1 milhão e pouco ele entra desde uma pá carregadeira, niveladora, trator, todos esses carros da saúde, educação, assistência, ônibus, é que o elemento, a gente chama elemento de despesa na contabilidade. Então, Isso é fora daqui do município, lá nas oficinas lá fora, né? Nas oficinas lá fora. Aqui dentro também tem despesa, que dentro do mecânico. Daí temos o mecânico, que daí tem as peças que compram, então ele já entra nisso dali. Também. E pneus que é utilizado também entra aí. Os próprios pneus, porque o pneu ele entra como uma peça do veículo. Então, desde do óleo de motor, que é trocado, do filtro, que é trocado. Então, tudo isso entra como peça, como manutenção de veículo. Então, nesse 1 milhão 200 e pouco, ele está toda essa parte aí, desde de um pneu, de uma câmara de ar, desde... Nova. O que mais, a manutenção que mais gasta hoje é a saúde. A saúde é o que mais gasta. Não adianta que nem, por exemplo, esses carros aí, tem que, assim, compramos 3 agora, na hora que chegar esse outro recurso, comprar esses outros 2 e vende tudo os velhos, porque foi o que até passamos nós conversando ali, porque não adianta se ficar, que nem a secretária falou, se ficar com 30 carros, usa os 30 carros no dia. Porque assim, um quer para isso, um quer para aquilo, outro para isso, não vence. Cada um, então assim, é difícil. E assim, cada carro, se você pegar lá, roda 15 mil por mês, km. Então assim, é muito rodado. E depois que sai da garantia do veículo, nós não podemos fazer mais na concessionária. Quando está na garantia até 100 mil km, a gente faz na concessionária. Então, todo o serviço de manutenção, desde troca de óleo, de filtro, reparo disso, daquilo, é feito na concessionária. Que daí nós podemos fazer um processo de dispensa de licitação, porque é a concessionária por causa da garantia do motor, garantia essas coisas. Passou dos 100 mil, nós temos que ir para a nossa licitação que é feita. Aí é quem ganhar. Daí nós temos empresa em Paraíso que atende, empresa em Paranavaí que atende, ou pega peças e traz e o mecânico aqui faz. E daí, por exemplo, pneus, daí nós temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Pneu nós temos em 3 estados que entrega, licitação que entrega. Tem aqui em Arapongas, Apucarana, ali, se eu não me engano, tem uma empresa boa ali, essa empresa é muito boa, e tem uma em Santa Catarina e tem outra em Rio Grande do Sul, que ganhou pneu, que entrega pneu. Aí compra pneu, por exemplo, vem lá
12, 20 pneus, né? Que daí pede, vai pedir para a saúde. Então já pede lá, por exemplo, 4 para cada veículo e assim por diante. Tá? Mais alguma coisa? Se vocês quiserem. Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Devo mandar.